Olá, futura consultora em amamentação. Tudo bem com você? Eu vim falar para você hoje sobre os 1000 dias, que são super importantes no desenvolvimento da criança. Você já ouviu falar dos 1000 dias? Você sabe o que significa os 1000 dias? Você precisa saber. Lembre-se que eu disse que tudo começa com o ganho de conhecimento. E você que vai atuar na amamentação tem que estar a parte de todas as políticas, de todas as estratégias que envolvem o aleitamento. E os 1000 dias envolvem muito a amamentação. Então, primeiramente, o que são os 1000 dias? Os 1000 dias começam lá na gestação, do primeiro dia que a mulher descobre que está grávida e vai até que se completem 2 anos de vida. São, então, 270 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano de vida do bebê e mais 365 dias do segundo ano de vida do bebê, totalizando, então, os 1000 dias. E esses 1000 dias são considerados um intervalo de ouro crucial no desenvolvimento daquele bebê que, até o final dos 1000 dias, será uma criança. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, especificamente, sobre a importância desses 1000 dias para o bebê e também para a amamentação. Para isso, eu trouxe para vocês aqui alguns mitos e verdades que envolvem os 1000 dias. O primeiro: a nutrição nos 1000 dias é realmente importante? Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, sim. Por que ela é importante? Essa nutrição que a criança recebe durante os 1000 dias, ela vai impactar positiva ou negativamente no futuro dessa criança, inclusive na sua fase adulta. Então, a nutrição é muito importante, sim. E o bebê ele precisa ser alimentado com leite materno exclusivo até o 6º mês de vida e complementado até os 2 anos de vida ou mais. Os 1000 dias encerram nos 2 anos de idade, mas o bebê não precisa ser desmamado nesta época. Ele pode continuar, sim, mamando, se assim ele desejar, e a mãe também. Então, é importante que o bebê seja amamentado exclusivamente e, na introdução alimentar, que isso seja realizado com alimentos saudáveis, minimamente processados. Mas nós vamos chegar lá nessa fase também. Segundo, a contagem dos 1000 dias, ela é após o nascimento? Ah, essa aqui eu já falei para vocês, né? E aí, responde. Fez a continha? 270 dias de gestação, desde o primeiro dia que descobriu que estava grávida, mais 365 dias até completar o primeiro ano de vida, mais 365 até completar o segundo ano de vida, somando então os 1000 dias. E isso é muito importante que nessa fase da gestação, a mãe esteja também bem nutrida. É muito importante que ela mantenha a nutrição adequada já desde o período gestacional. Por isso que os 1000 dias são contados desde dali já, do início da descoberta da gestação. Terceira pergunta: o desenvolvimento da criança é grande nessa fase? Verdadeiro ou falso? Então, o desenvolvimento da criança é grande, sim, nessa fase. A fase é de rápido desenvolvimento, porque essa criança, o corpo dela cresce rapidamente e os órgãos e sistemas também se desenvolvem rapidamente. Eu esqueci uma coisa aqui, na segunda eu falei que a contagem dos 1000 dias é após o nascimento, verdadeiro ou falso? Então é falso, né? Não é após o nascimento, é contado desde o nascimento. A quarta pergunta: o organismo da mãe que está gestando pode impactar nos primeiros 1000 dias? Por quê? Sim, primeira coisa, verdadeiro. Mas por que impacta? Quando a professora colocava aquela pergunta, verdadeiro ou falso, e justifique depois, que é para ter certeza se a gente realmente sabia ou se a gente estava chutando. Tem um porquê, sim. Muitas mudanças acontecem no organismo da mãe para suprir a necessidade daquele bebê que está sendo gerado e também as necessidades dela. Então, o corpo da mãe se prepara para a amamentação. O útero cresce, as mamas também aumentam de volume, começam a se preparar para a amamentação e tudo isso é necessário que tenha bons hábitos alimentares para que esse desenvolvimento seja adequado e para que não falte nenhum nutriente para essa mãe neste período. Número 5. Somente o estado nutricional impacta nos 1000 dias?
Será? Verdadeiro ou falso? É falso. O ambiente também impacta, não é só o estado nutricional, não. Tudo que cerca esta criança é fundamental para a sua saúde. Se essa criança vive num ambiente que não tem saúde, que não tem higiene, num ambiente estressante, que não é adequado para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, isso vai impactar sim, de forma negativa. Então, não é só o estado nutricional. O ambiente também impacta no desenvolvimento desta criança. Sexta pergunta. Precisa ter cuidados especiais com a criança neste período? Sim, isso é verdadeiro, porque como eu falei no início, nas outras perguntas, o desenvolvimento da criança nessa fase, ele é muito rápido e muito grande. Existem saltos de desenvolvimento e também os picos de crescimento. Então, a nutrição adequada, o afeto, a higiene, o vínculo, tudo isso faz parte. A educação, a saúde, as vacinas em dia, as consultas no pediatra, o acompanhamento e as condições ambientais citadas na pergunta anterior. Então, precisa ter cuidados especiais? Todos esses que eu falei. Vou repetir, olha só. Afeto, higiene, nutrição, vínculo, educação, saúde com acompanhamento das vacinas e do pediatra, acompanhamento nas consultas e as condições ambientais. Tudo isso são cuidados especiais que é preciso ter com a criança durante esses 1000 dias de vida. Sétima pergunta. A amamentação faz bem para o cérebro do bebê? Faz sim, muito bem. Estudos publicados, assim, esse aqui especificamente que eu olhei, foi publicado na revista, no The Lancet. Mas existem muitos estudos que mostram que crianças que são amamentadas no seio materno têm um coeficiente de inteligência, um QI maior. Então, o leite materno, ele contém, né, os nutrientes que a criança precisa para se desenvolver e o QI das crianças amamentadas, quando comparadas com crianças que não foram amamentadas, foi maior. Então, amamentar faz bem para o cérebro do bebê? Verdadeiro. Oitava. Estresse dos pais faz mal para o bebê ou para a criança? Faz mal sim, influencia e muito. Os ambientes estressantes causam ansiedade nessa criança e isso vai prejudicar as relações familiares, vai também impactar no desenvolvimento cerebral desta criança. Então, se vai impactar no desenvolvimento cerebral, vai também impactar no futuro dessa criança, inclusive na gestação. É claro que não tem como a gente não ter estresse, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas ambientes muito estressantes acabam por prejudicar, sim, o bebê e a criança e o seu desenvolvimento. Esses foram os mitos e verdades que eu separei para vocês, mas nós vamos continuar falando aqui um pouquinho sobre os 1000 dias e a importância dele na amamentação. Então, nós falamos que os 1000 dias começam lá na gestação, desde quando a mulher descobre que está grávida. E na gestação, a alimentação, o sono da mãe, os níveis de estresse, tudo isso influencia e muito no desenvolvimento desse bebê. Nos 1000 dias ocorrem também muitas transformações físicas, emocionais e cognitivas que influenciarão no desenvolvimento da criança para a vida toda. Então não é só naquele momento dos 1000 dias. A criança, ela vai ser impactada por coisas que aconteceram lá até os 2 anos de idade, mas isso aí é lá para o futuro também. Então isso vai impactar lá na fase adulta. E as escolhas que a mãe faz na gestação influenciam também no futuro desse filho. Por exemplo, a alimentação saudável, a ingestão de álcool, o uso de tabaco, tudo isso vai estar influenciando no desenvolvimento dessa criança. Se tiver o uso do álcool e do tabaco, vai influenciar negativamente, e se tiver uma nutrição saudável, balanceada e adequada, vai influenciar positivamente. Não só a mãe, mas também o pai precisam consumir nutrientes. Então, a mãe está lá fazendo uma alimentação saudável devido à gestação, já é o momento de aproveitar e a família toda, junto com ela, se alimentar de forma saudável. Consumir todos os grupos alimentares. O mínimo de processados também. Os alimentos que são ultraprocessados e processados é para consumir o mínimo possível. Lembrando, quais são os alimentos que são importantes? A mulher, ela precisa de ferro. Algumas até fazem uso de sulfato ferroso na gestação, para evitar anemia. E depois da gestação, até o 4º mês de vida, ainda continua usando sulfato ferroso. Por quê?
porque ela perde muito sangue, seja pelo parto normal ou seja pela cesárea. Então, precisa de suplementar o ferro. Além dos comprimidos de ferro, quais são os alimentos que contêm ferro? Feijão, vegetais verdes escuros, carnes vermelhas, né? Isso aí contém ferro. E o zinco também. É importante que a mãe também se alimente de alimentos que contêm o zinco. O sol, que traz a vitamina D. Exercícios, vai aproveitar, faz um exercício, um alongamento lá no sol, claro que no horário que é próprio para se tomar o sol. Eu falei do ácido fólico, onde que encontra esse ácido fólico? Então, em cereais integrais, carnes e também algumas sementes. Importante também o consumo de vitamina B12, que você encontra a maioria dela em carnes vermelhas, mas se você não comer carne, for vegetariana ou vegana, procure uma nutricionista para te orientar de forma adequada, para que não falte nada para o seu bebê. E cuidado também com o estresse durante a gestação, porque como eu falei, né, ele prejudica o desenvolvimento do bebê e os hormônios que estão envolvidos no estresse materno passam para o bebê via placenta. Vamos falar um pouquinho aqui agora do nascimento do bebê, que a gente falou do período gestacional. Agora nós vamos falar do nascimento até os 3 meses de idade, que é considerado também por alguns estudiosos como quarto trimestre gestacional ou esterogestação. O que é isso? É a continuidade da gestação, porém fora do útero. Imagina então que esse bebê ganha peso nas últimas semanas. Se ele ficasse mais 3 meses na barriga da mãe, ele ia nascer grande demais, não ia ter condições, não ia ter espaço para ele, muito menos condições de um parto normal. Então, esse período de esterogestação ou quarto trimestre, ele acontece de 0 até 3 meses de vida do bebê. E o que é importante nesse momento? Primeiro, você que é profissional precisa saber que o bebê ele é recém-nascido até os 28 dias de vida. Depois dos 22 dias de vida, ele é um bebê. Depois de um ano, ele vai começar a deixar de ser bebê para se tornar uma criança. E depois dos 2 anos, ele é uma criança. Então, olha só. O que vai acontecer então com a chegada desse bebê? Momento de insegurança para a mãe e para esse bebê. Porque ele saiu do útero, tudo para ele é estranho, a claridade, o som, a falta de limites, porque ele saiu dali do útero. Então, tudo isso para ele é novidade. E a mãe? Quando o bebê nasce, ela recebe o auxílio de profissionais lá na maternidade. Mas e depois que chega em casa? Ela passa por um momento de insegurança. Será que ela vai conseguir amamentar? Será que ela vai conseguir acordar no momento certo? Será que ela vai conseguir dar banho nesse bebê? Será que ela vai conseguir lidar com o curativo do coto umbilical? Tudo isso são fatores que deixam a mãe fragilizada, preocupada, e é aí onde você tem que ter também o seu olhar clínico para observar uma presença, talvez, de um blues puerperal, de uma depressão pós-parto. A mãe, então, nesse momento, vai precisar de auxílio da sua rede de apoio, vai precisar de auxílio na amamentação e aonde ela vai procurar você, que é uma profissional especialista em aleitamento materno. Ela precisa de alguém que se dedique exclusivamente a isso para poder orientá-la de forma adequada. E você precisa conhecer todas essas fases do desenvolvimento do bebê para poder agir de forma correta, para poder traçar o seu plano de cuidados, baseado em conhecimento técnico científico. E os 1000 dias estão aí para te ajudar, porque você vai conhecer cada fase do desenvolvimento do bebê e assim poderá traçar o manejo da amamentação daquela família, especificamente para aquela família. Porque um não é igual ao outro. Um plano que você faz para uma família não é o mesmo plano para outra família. Algumas coisas são iguais e outras vão precisar ser modificadas. Então você vai traçar o seu plano de cuidados em amamentação para cada família exclusivamente. Cada um vai ter o seu. Então o que você precisa lembrar? Amamentação exclusiva. Primeira coisa lá, nasceu, golden hour. Primeira hora de vida, o bebê tem que ser colocado em contato pele a pele com os pais. Claro que se estiverem todos em condições clínicas para isso. Falo pais porque se a mãe não tiver em condições, pode colocar com o pai. O bebê precisa sugar o seio materno para já estimular o seu trato gastrointestinal, a sua microbiota intestinal e também a sua sucção e estimular a produção de leite. E precisa também, vai estimular a sua imunidade, porque o colostro ele é rico em fatores de imunidade, anticorpos, é a primeira vacina do bebê. Então, tá lá no ambiente hospitalar, recebeu alta, como você vai começar a manejar? Lá na casa, né, a amamentação, pode também orientar, cuidado com o coto umbilical, sobre troca de fralda, sobre banho, não tem problema. Mesmo que você seja especialista em aleitamento materno, se você tiver conhecimento dessas outras partes, você pode orientar.
Você pode avaliar também esse umbigo. Você vai ver o bebê, às vezes ele tá chorando, tá irritado. Não é o problema com a amamentação, às vezes ele tá assadinho, tá com a fralda cheia, ou o umbigo não tá sendo higienizado de forma adequada. Então você vai olhar o bebê como um todo para poder avaliar tudo que envolve a amamentação. Como o bebê nos comunica, cabe a nós olharmos, nós temos que olhar. Então vamos lembrar lá. Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, sem água, sem chá nos intervalos. O leite materno, a amamentação sob livre demanda, que é o bebê sugar o seio materno sempre que ele quiser, sem horário marcado, desde que ele não passe a noite toda dormindo, nos primeiros 28 dias, quando ele é considerado um recém-nascido, que há um risco de hipoglicemia. Então, o leite materno, ele é rico em proteínas, vitaminas, minerais, gorduras, fatores de imunidade, como eu falei, né? E ativa o trato gastrointestinal. Tudo isso são propriedades e ainda existem muito mais propriedades e benefícios do aleitamento materno. Mas nós vamos nos ater aqui à orientação adequada, também para o prematuro, que eu já falei, né? Que esse mês é comemorativo nosso de novembro, do Novembro Roxo, que é voltado para a prematuridade, e nós temos também que saber manejar a amamentação do prematuro. Mas como eu já tenho outros vídeos, então vocês podem acessar, procurar aqui no canal que vocês vão achar especificamente. Mas dentro do prematuro também estão os 1000 dias. É claro que a idade dele vai ser corrigida cronologicamente. Então, lembrando aqui que eu falei de benefícios do aleitamento materno, o aleitamento materno ele tem muitos benefícios também para a mãe. O útero contrai, quando o bebê está amamentando, porque a ocitocina, que é o hormônio que faz o leite ser ejetado, também é o que contrai o útero. Então ele volta ao tamanho normal e evita hemorragia, que é uma das principais causas de mortalidade materna. A mãe volta ao peso pré-gestacional muito mais rápido quando está amamentando. Existe também os fatores envolvidos com câncer de mama, que as mulheres que amamentaram, comparadas que não amamentaram, tiveram uma incidência menor de câncer de mama. Então, os benefícios, eles são muitos e muitos e muitos. São muitos, muitos e muitos. Então, os benefícios para a mãe, vínculo também, que a gente não pode esquecer. Para o bebê também é vínculo, estabilidade do sistema nervoso central, ele vai ficar mais calmo, frequência cardíaca vai baixar. E o pai? O pai também. O pai pode estabelecer vínculo com esse bebê de que forma? Na hora do banho, na hora da troca de fralda, na hora dos curativos, do coto umbilical, são momentos que o pai vai estar ali presente, inclusive na amamentação também. Ele pode estar ali do lado, ajudando, vai oferecer uma água para essa mãe que dá muita sede na hora que está amamentando. Então, o pai, ele está presente. Ele não é rede de apoio, ele é pai. Rede de apoio são os vizinhos, os amigos, os avós, os tios, mas o pai é pai, ele tem a função de pai, ele não é rede de apoio. O leite materno, ele também favorece a introdução alimentar, porque ele tem aquele gosto dele único, não vicia o bebê, não modifica o paladar dele, e depois, quando ele for introduzir a alimentação, vai ser mais fácil. É claro que tem alguns alimentos que o bebê não vai gostar. Às vezes você vai oferecer várias vezes aquele alimento, ele pode não querer e depois mais pra frente gostar. Mas é importante que esse alimento seja oferecido a partir dos 6 meses de vida. E nesse momento da introdução alimentar, o aleitamento materno ainda vai ser a principal refeição do bebê. Mas ele vai receber uns horários específicos, então, a comidinha dele, minimamente processado, com tamanho adequado que ele consiga pegar na mãozinha para poder estar comendo, ou que seja amassado. Mas ele precisa sentir sabores e texturas. É importante também para o desenvolvimento desse bebê. Então, nesse período, é muito importante que a mãe, que as famílias mantenham o comparecimento nas consultas para ver como que está o desenvolvimento desse bebê. Falei aqui, então, do nascimento, da fase da gestação dos 1000 dias, falei também do nascimento até os 3 meses de idade. Nós vamos voltar a falar desse assunto, eu vou continuar falando dele, porque eu separei para vocês também aqui falar sobre os 1000 dias, de 4 a 8 meses, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. Então você espera, não fica ansiosa que ele vai sair. No próximo vídeo a gente vai continuar abordando esse assunto dos 1000 dias. Você já é inscrita no nosso canal? Não? Se inscreve aí que assim que sair o próximo vídeo você vai ser notificada. Ativa aí o sininho, deixa seu like para ajudar o nosso canal a crescer.